Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 7. Explicações de Lísias. As visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias se repetiam. À medida que procurava me habituar aos novos deveres, sentia ativo o meu coração. As dores e os impedimentos de locomoção fácil diminuíram. Porém, notava que ao recordar mais vivo dos fenômenos físicos, voltava a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Ou seja, né? Qualquer coisinha que lembrasse, voltava todas as dores, todos os pensamentos. E é assim com a gente também, né? Agora me satisfazia contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. E principalmente os aspectos da natureza me impressionavam. Quase tudo era a cópia melhorada da terra. Vamos lembrar, né, que é o contrário. Nós aqui é que temos a cópia de lá. Primeiro as coisas se desenvolvem lá e depois os espíritos vão trazendo para cá. Ele ainda não tem essa consciência, né? Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, o solo era forrado de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos, montes coroados de luz se desenhavam em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, grandiosos edifícios se alternavam. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo diversas formas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de eras, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de vários matizes. Aves de plumagem de várias cores cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, me perdia em questionamentos. Não conseguia comparar com a multiplicidade das formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não pedia explicações. Dizia que a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação, ou seja, é um processo contínuo. A evolução não dá saltos, temos sempre que lembrar disso, né? Então, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há muitas regiões para os desencarnados, como existem inúmeros e surpreendentes planos para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Mas eu me preocupava em permanecer ali, num parque de saúde, havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal,
Não fui a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me antecederam na grande jornada. Noutro tempo, vários amigos me haviam precedido. Então, por que não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para confortar o meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter a pergunta e perguntei, né, ao atencioso visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam? Na terra, sempre contei com a abnegação maternal. Entretanto, minha mãe até agora não deu sinal de vida. Meu pai também fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Trespasse é falecimento, né? Acho que deu para entender. E Lísias esclareceu: pois saiba que sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, o interesse dela a seu respeito se duplicou. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com nó na garganta, represadas no coração. Lísias continuou: no dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas também são assim. É lógico que o Senhor não espera por nossos pedidos para nos amar, mas é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a sua infinita bondade. Um espelho enfuscado, nebuloso, né? Não reflete luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Então, foram gastos 8 anos para que ele deixasse o orgulho de lado e pedisse ajuda do fundo do coração, para que ele reconhecesse que existe um Deus e que existe ajuda. Ele ainda se acha carente, né? A gente percebe isso, né? Como ninguém veio me visitar, etc, né? Como assim, né? Mas já deu um grande passo em favor de si mesmo. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa mãe da terra. Porém, você demorou muito a encontrar Clarencio. Ou seja, a ajuda estava lá, mas ele demorou para encontrar essa ajuda. Vamos lembrar que o livre-arbítrio é sagrado. Os espíritos de luz respeitam, só interferem, ou seja, só nos ajudam quando pedimos. Nada é por imposição, mas por amor. Só os espíritos menos esclarecidos é que não respeitam o livre-arbítrio, quer seja encarnado ou desencarnado. Quanto mais evoluímos, mais respeitamos o outro
Estamos prontos para ajudar, mas com respeito. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. E eu perguntei: e onde está minha mãe? Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, me ajoelhar a seus pés. E Lísias esclareceu: não vive em nosso lar, habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno: certamente virá vê-lo antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Nesse particular, você tem a lição do próprio caso. Rolou anos a fio numa pluma, abrigando o medo, as tristezas e desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, né? Dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Ou seja, a vontade é a coisa mais importante para que a gente consiga o que a gente quer. Estamos na vibração dos iguais e, portanto, não conseguimos ver a luz. Olha o que ele diz: quando mentalizou firmemente a necessidade de auxílio, aumentou o padrão vibratório da mente e viu o socorro. O socorro estava lá, mas sem elevar o padrão vibratório, ele só podia ver os seus iguais, ou seja, os sofredores como ele. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: então, desejarei com todas as minhas forças. Ela virá. Ela virá. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao se despedir: mas convém não esquecer que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, vontade ativa, querer do fundo do coração. Trabalho persistente, arregaçar as mangas, se esforçar, ir em busca do que queremos sem preguiça, sem ficar esperando a vontade do Pai. Não devemos esperar milagres, não devemos esperar que as coisas caiam no nosso colo. E merecimento. Precisamos merecer para poder conquistar. A cada segundo suas obras. Cansamos de ouvir isso. Se enterrarmos nossos talentos e nos entregarmos à preguiça ou ao medo, nada mereceremos. Na lei do menor esforço, desenvolvemos o único talento que temos e não receberemos nada em troca. É preciso esforço, é preciso multiplicar os talentos. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Sim, nessas poucas palavras, nós, temos muito que aprender. Desejar, saber desejar e merecer. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.